cerca de 14 milhões de pessoas anualmente são hospitalizadas por causa de problemas digestivos. Eu estou recebendo aqui o doutor Evandro Pinheiro, que é cirurgião do aparelho digestivo do Hospital 9 de Julho, aqui em São Paulo. Tudo bem, doutor Pinheiro? Como vai? Tudo bem, e você? Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, prazer vê-lo aqui no programa. O senhor acompanhou o caso do Sócrates? Não acompanhou diretamente, soube, né? Sei da patologia que ele padece. Uhum. Agora, ele se confessou dependente do álcool na saída, assim. O álcool pode afetar não só o fígado, como o estômago? Veja bem, o abuso, né? O álcool, ele é uma substância tóxica capaz de lesar todo o aparelho digestivo. Uhum. Particularmente naqueles que ficam dependentes da droga, que padecem do alcoolismo, isso ao longo do tempo vai provocar uma cirrose do fígado. Essa cirrose do fígado, por consequente, vai ocasionar uma hipertensão portal, ou seja, o sangue que passa pelo fígado para ser depurado e chegar ao coração, ele é impedido. E com isso ele busca uma outra rota, o que leva a uma dilatação das veias do estômago, do esôfago. Então, o paciente que é portador de uma cirrose hepática, ele pode apresentar sangramento digestivo, quer por varizes do esôfago, quer por varizes do estômago. Que seria hemorragia. Isso. Que é por uma gastropatia congestiva, quer dizer, por problema vascular. Doutor Evandro, o que acontece quando a pessoa tem uma hemorragia digestiva? O que acontece dentro dela, como ela se sente, qual o perigo disso? Bom, depende muito da intensidade da hemorragia, né? Quando ela é leve, ela vai se manifestar só através de evacuações com fezes enegrecidas, normalmente fétidas, tá certo? Ela pode, antes mesmo de se exteriorizar esse sangramento, apresentar sintomas como tonturas, sensação de vertigem, palpitações, taquicardia, que são sintomas que precedem a exteriorização do sangramento. Quando esse sangramento é mais intenso, aí ele vai se manifestar sob forma de hematemes, ou seja, vômitos com sangue, além de enterorragia, pode haver evacuações com sangue vivo. Esses são os principais sintomas. É muito arriscado isso? Lógico, dependendo da gravidade, né, isso pode levar a um choque hemorrágico. Né? Fatal? Pode ser fatal? Se a pessoa não tiver um atendimento imediato. Né? Tá. Porque no caso de varizes de esôfago, 50% das pessoas podem morrer em decorrência do primeiro sangramento. Principalmente em lugares afastados que não tem atendimento médico de urgência. Né? O que é o estômago, então, doutor? Quanto pesa assim no estômago? E é um órgão muito delicado? O estômago é um órgão que se situa entre o esôfago e o duodeno. Eu não diria que ele é tão delicado, porque a gente come tanta porcaria, tanta coisa, ele aguenta durante os anos. Mas a principal função do estômago é fazer o primeiro processamento do alimento, né? Ele dá início só à digestão das proteínas e à quebra do colágeno, além de ter um efeito bactericida, né? Ele protege a gente contra algumas bactérias que não resistem à secreção ácida, que é o ambiente gástrico. E acaba morrendo ali, né? Por que a gente fala a boca do estômago? O que é a boca do estômago? A boca do estômago, popularmente, onde fica o estômago, né? Estou com dor na boca do estômago. Ele todo. Aqui como se o estômago tiver. É o estômago inteiro. Tá. Agora, essa sensação, estou com uma queimação na boca do estômago. O que é esse sinal, essa queimação? O que é isso? A queimação pode ser traduzida por várias patologias, tá certo? Mas, normalmente, ela ocorre quando você tem uma inflamação gástrica, né? Ou uma gastrite, ou mesmo uma úlcera gástrica, ou uma úlcera duodenal. Pode ter queimação também. Pode ser queimação. Existem também as dispepsias ditas funcionais, naquela em que você não tem um problema orgânico sério, mas você pode ter sintomas como dor epigástrica, queimação, sensação de plenitude, saciedade precoce, vômitos, etc. E a gastrite? Qual a diferença entre gastrite e úlcera e por que as duas acabam ocorrendo? Bom, a gastrite é uma inflamação mais difusa e mais superficial. A úlcera normalmente é uma lesão mais localizada e mais profunda. Né? As duas podem ter causas semelhantes. Né? Entre delas a hiperacidez, a infecção por uma bactéria chamada Helicobacter pylori, uso de medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios, a aspirina, alguns medicamentos que podem aumentar a secreção gástrica ou outros que podem interferir na proteção da mucosa, né? O estômago é um ambiente ácido, então ele próprio tem que se defender disso. Isso ele faz através de uma secreção de muco que forma uma barreira de proteção à mucosa gástrica.
Então, tem medicamentos que podem diminuir a produção desse muco. A bactéria H. pylori, por exemplo, ela faz uma quebra dessa proteção e permite que, então, haja uma agressão pelo próprio ácido. E sem a proteção, acontece a inflamação, que é a gastrite. Que é a gastrite. Mas a gastrite ou vira úlcera ou não. uma coisa é uma coisa... São patologias distintas. Tá. Qual é mais perigosa, a gastrite ou a úlcera? Ou as duas? Eu acho que a úlcera, a tendência da úlcera é ter complicações mais sérias do que a gastrite, né? As duas têm que ser tratadas? As duas têm que ser tratadas, lógico. E as duas são tratadas com medicamentos? Depende muito da causa, tá certo? Mas o medicamento é o principal tratamento dessas patologias, né? Se você tiver infecção, por exemplo, com a Bacter pylori, que uma gastrite, por exemplo, intensa, erosiva na face aguda, você tem que tratar a bactéria junto com um remédio que diminua a produção ácida. Mesma coisa as úlceras gástricas ou duodenais. Cerca de 75% das úlceras gástricas estão associadas à infecção com H. pylori e 90% da úlcera duodenal também com infecção. Então não adianta só você dar remédio para baixar a secreção se você não trata a bactéria. Mas nenhuma pede intervenção cirúrgica ou às vezes sim? Às vezes, dependendo da complicação, né? Você pode ter um sangramento agudo por uma úlcera gástrica ou duodenal, que você, através de medidas endoscópicas, você não consiga conter esse sangramento ou ocorre ressangramento com frequência. Aí tem que operar. Aí você tem que fazer a operação. É muito complicada, doutor? Acho que Hoje a em dia operação, ficou mais facilitada? não, a operação é como eu digo, não é tomar remédio, né? É, lógico. Você tem um apuramento técnico muito grande, tem um refinamento bom, você tem hoje a tecnologia a teu favor, você tem um treinamento específico para isso, então são operações de baixa mortalidade. Tá certo. Porque uma pessoa, quando tem um estômago que dói ou que queima, ela toma leite e sente que melhorou? Isso é um pouco mito, né? É? Esse negócio de tomar muito leite, né? Esse tamponamento às vezes não é... Dá um alívio imediato e depois... Não é questão. Dependendo do tipo de... Se a úlcera é gástrica ou duodenal, se você come alguma coisa, você pode ter um alívio do sintoma na hora. O que pode acontecer com o leite, então? O que pode acontecer com o leite. Não é que o excesso de leite não é muito bom para a úlcera, não, viu? Tá aqui certo. É um tamponamento do pH. O Manuel Eduardo Lima Machado, ele pergunta, quando o alcoólatra para de beber, em quanto tempo ele tem a redução desses sintomas ou dos riscos que o doutor falou aqui no início, avaliando até o caso Sócrates? Em qualquer momento que um alcoólatra pare de beber, é benefício para ele. No entanto, vai depender do grau de lesão que já ocorreu nesse fígado, né? Então, o fígado é um órgão que tem uma capacidade funcional muito grande, é um órgão que se regenera muito. Agora, se você tem uma lesão já extensa do fígado, é evidente que você não vai recuperar mais essa lesão, né? Mas se você continuar bebendo, você vai acelerar muito mais ainda. Parar sempre é melhor, né? Muito melhor, com certeza. Há uma semana eu descobri que estou com uma pequena hérnia gástrica de hiato. Eu gostaria de saber do doutor se, no meu caso, só a cirurgia vai resolver o problema. A hérnia hiatal, ela por si só, ela pode não ser causadora da doença do refluxo. Existe uma associação entre a doença do refluxo e a hérnia hiatal. Cerca de somente 3 a 4% das pessoas que sofrem da doença do refluxo são aquelas que têm necessidade do tratamento cirúrgico. Então, depende do seu grau de refluxo para indicar a operação. Muitas vezes nem o tamanho da hérnia. Às vezes você tem uma hérnia pequenina com grande refluxo, às vezes você tem uma hérnia grande com pouco refluxo. Esse refluxo é parecido com o refluxo de bebês, não? É parecido. Todos nós temos um refluxo dito fisiológico. Sempre volta um pouco do conteúdo gástrico para o esôfago. Nós explicar que o refluxo é de conteúdo gástrico para o esôfago. Tá certo? O que ocorre normalmente é que você pode ter ou um alargamento que provoca a hérnia, ou existe uma musculatura que controla a entrada do alimento no esôfago. Esse músculo ele se abre quando a comida passa e se fecha para justamente não ter refluxo. Se você tiver uma patologia que causa um mau funcionamento, você pode ter um refluxo acima do normal. E essa má patologia seria a hérnia? Não, isso é como eu falei. Coisa. Existe a hérnia de hiato, que é só uma herniação. Parte do estômago migra para dentro do tórax. Isso pode dar dor precordial, simular até um infarto do miocárdio. E é operado? Tem que operar? Depende do caso, é isso que eu falei para você. Não é todo paciente que tem uma doença do refluxo ou uma hérnia de hiato. Então não dá para analisar o caso da Cláudia, né? Se o médico falou, possivelmente, é lógico, né? Você tem que estar confiante no profissional. Mas
vai ter que operar mesmo, Cláudia. Agora, essa hérnia de hiato é tão comum assim? Chegou outra pergunta sobre ela. O meu médico fez uma endoscopia e me disse que, no meu caso, é de cirurgia. Eu estava com sangramento no estômago por causa de uma hérnia de hiato. E meu esôfago está aberto. Gostaria de saber se, nesse caso, é cirurgia mesmo, doutor. Vai te dizer o seguinte, não dá para analisar, não dá para analisar. Você tem, olha, é muito importante você saber se você tem 2 exames, principalmente um chamado pH-metria do esôfago, que é um exame que passa uma sondinha no nariz que vai até o estômago, e ele vai medir a intensidade do seu refluxo, a duração do seu refluxo, quantos refluxos você tem por dia, o pH, quer dizer, o quanto não é ácido esse refluxo, e se você tem os sintomas relacionados com o aparecimento do refluxo. Esse exame é um divisor de águas para você ver se o refluxo é de indicação cirúrgica ou não. Então, só por uma endoscopia mostrando uma esofagite, por exemplo, uma inflamação do esôfago, não é o suficiente para você indicar a operação. Você tem que quantificar esse refluxo e tem que relacionar os sintomas para você indicar com precisão a operação. Bom dia, Claudete. Todos os dias após o almoço eu sinto uma dor no estômago, um enjoozinho. Só que é só no almoço. Se eu como alguma bobeira durante o dia eu não sinto, no jantar eu não sinto nada e eu tomo anticoncepcional todas as manhãs. Quero saber do doutor se pode ser isso. Será que a primeira refeição após a tomada dessa pílula é que me deixa assim enjoada e o almoço não cai bem? Pode ser isso? E obrigada pelos elogios, Viviane. Um beijo. Bom, olha, como eu falei para você, você pode ter algumas irritações gástricas por medicamento. O anticoncepcional, eventualmente, pode te dar essa irritação. O aconselhável para você é você procurar um médico, fazer uma consulta e fazer os exames pertinentes para ver se você não tem uma gastrite, se você não pode ser portador de uma dispepsia funcional e assim por diante. Antes de a gente culpar o anticoncepcional, é preciso a gente afastar as causas diretas, mas pode ser o medicamento ou pode ser que você tenha uma doença gástrica que você ainda não tem o diagnóstico. Meu marido tem hérnia de hiato e o médico disse que o mau hálito que ele apresenta é por causa da bendita, ela coloca a hérnia. Eu particularmente acho que é uma pequena parte sim, mas todo o tempo acho que é impossível. Por favor, tire essa dúvida. A hérnia de hiato pode dar mau hálito na pessoa? É Alexina lá de Natal. Alexina, eu acho que você tem toda a razão. Precisa afastar outras causas, né? É preciso que tenha um refluxo muito intenso e uma inflamação grande para ter esse hálito permanente. Uma das causas bem frequentes de mau hálito, por exemplo, é você passar muito tempo sem comer, né? Então eu acho que eu tenho que procurar o profissional para afastar outras causas de natureza bucal, né, de natureza comportamental, de doenças orofaríngea, né, uma sinusite crônica e assim por diante. De São Fidélis, eu não sei onde é São Fidélis, a Natália Andressa está perguntando se é a gastrite que causa dor no estômago e se tem cura. A gastrite pode causar dor de estômago dependendo da sua intensidade. Evidentemente, dependendo da sua causa, ela pode ter cura sim, com tratamento medicamentoso, com uma correta postura alimentar. Então, eu aconselho você a procurar um colega que ele vai com certeza lhe ajudar. Claudinei Moreira de Souza, que tem muitas perguntas aqui. Ele é de Várzea Paulista. Ele quer saber se uma gastrite mal tratada, né, uma úlcera, pode se transformar num câncer. Isso é verdade. Existem associações de doenças malignas com gastrite atrófica. Então, a preocupação é aquela gastrite que evolui com baixa produção ácida. Este tipo de gastrite está associado mais a câncer de estômago, bem como a úlcera. E a associação com o Helicobacter pylori. O Helicobacter pylori ele pode ser associado inclusive com linfoma do tipo Malte, que é um linfoma, é um câncer que aparece no estômago por causa da H. pylori. Então, dependendo da idade, né, não uma pessoa nova com uma gastrite em meio hiperácido, mas uma pessoa de mais idade com gastrite atrófica, que é aquela com baixa produção de ácido, tem que ser acompanhado porque há risco de malignização. É Giovana Galas, de Teresina, Piauí. Um beijo pra você, Giovana. Tá vendo a gente aí numa terra quente, se tiver o calor que tá fazendo aí, em Teresina, mas é uma terra tão linda, aí banhada pelo rio Delta, né? Que separa assim Maranhão de Teresina. Maranhão aqui, atravessa o rio, você tá no Piauí, em Teresina. Bem legal a terra de vocês, um beijo.
Bom, eu fiz uma endoscopia e o resultado foi esofagite por refluxo. Ela está usando, que eu queria mostrar, não vou falar aqui, mas são 2 medicamentos normalmente receitados para esse caso. Ela quer saber se após o tratamento desses 2 meses, normalmente isso dá resultado positivo, se é um sucesso, ou se pode voltar esse problema. Isso é uma pergunta bastante interessante. A doença do refluxo é uma doença crônica. Ela evolui em surtos de agudização, em que você fica bastante assintomático, e em surtos de acalmia. Como ela é um problema mecânico, evidentemente que nenhum remédio vai curá-la. Então é muito comum você melhorar com o tratamento e depois você voltar a ter azia e queimação. Por isso que é recomendado que não é só tratar o remédio. Então você tem que comer com calma, mastigar bem, evitar aqueles alimentos condimentados, picantes ou alimentos ácidos, gorduras, excesso de doce, evitar deitar logo após a refeição, porque quando você tem um problema do refluxo, na hora que você deita, você tira a ação da gravidade e você propicia mais o refluxo. Nunca, então, deitar depois das refeições, evitar de tomar muito líquido durante as refeições, porque isso favorece o refluxo, evitar medicamentos que piorem ou agravem a hiperacidez. Então, quem tem doença do refluxo tem que estar consciente que isto não tem curas, tem um controle. Mas o mais importante dizer é o seguinte: são 3% de indicação cirúrgica absoluta. Né? Então, pode ter problemas que dê complicações, porque essa doença leva a complicações do longo do tempo. Durante os anos ela vai tendo as suas complicações. Dr. Evandro Pinheiro, cirurgião do aparelho digestivo do Hospital 9 de Julho, aqui em São Paulo. Obrigada, doutor.